Para nós é um grande privilégio ter Guilherme Robalinho hoje nesse debate desta noite, um homem que tem sido uma referência no debate nacional sobre a questão de saúde, sobre o sistema de saúde, tem estudado esse assunto durante toda a sua trajetória, como médico, como gestor público, como ex-secretário, e que faz uma análise estrutural dos problemas, das contradições do sistema de saúde. Contradições essas que foram escancaradas, os problemas que foram escancarados pela pandemia. No entanto, como ele mesmo destaca, o tema de hoje é o sistema de saúde dentro da perspectiva dos seus estrangulamentos estruturais e de propostas de mudanças para a melhoria do sistema de saúde, independente ou para além da pandemia. Principalmente porque não é para você ter apenas mais do mesmo, mas você repensar o sistema de saúde para dar uma melhor qualidade aos brasileiros, independente mesmo e para além mesmo da pandemia. Então, eu queria pedir para Robalinho assumir, passa a palavra para Robalinho, aí, lembrando, como dizia já João, que o chat serve para vocês se inscreverem e comentários que a gente vai pedir que seja bem sucinto, 3 minutos cada um, para a gente ter que explorar o mais possível o nosso palestrante. Guilherme Robalinho, palavra com você. Amigos, é com muita alegria que eu estou aqui conversando com vocês. Primeiro, a gente precisa chamar a atenção de que, quando a gente falava em debater o sistema de saúde, havia um certo receio, porque as pessoas temem, ou ainda temiam, vamos assim dizer, que qualquer iniciativa de interpretação possa vir a tirar da população essa conquista social fantástica que foi o Sistema Único de Saúde. Porém, 32 anos se passaram, agora, no dia 23 de setembro, farão 30 anos da Lei Orgânica da Saúde, o mundo mudou, a tecnologia está aí disponível. O que fazer é a grande pergunta num país tão desigual como o nosso. Eu chamaria a atenção de que, embora em 1808, Dom João VI aqui tenha chegado e criado a Faculdade de Medicina de Bahia e do Rio de Janeiro, o mundo de então era um mundo que não tinha nenhuma perspectiva tecnológica. Há 160 anos atrás é que começamos a ter um pouco de tecnologia disponível, quando Pasteur em Paris e Lister em Londres começam a identificar as bactérias e a importância da limpeza. Imagina vocês, até então não se havia consciência de que lavar as mãos era importante. Fazendo um parênteses, nós chegamos agora, em plena século XXI, numa epidemia como essa, e que tem que se recomendar à população, lave as mãos. Isso não é um hábito comum, e não pode ser, porque a população não tem acesso à água. E se ele não tem acesso à água, ele não tem... Eu diria de que, vamos voltar um pouquinho só rapidamente à história para entender. O Ministério da Saúde só é criado em 1953. Ele foi criado ainda no governo Vargas, e salientamos de que, quando surge o Ministério da Saúde, ele foi desmembrado do Ministério da Educação. Por outro lado, dentro do país, se discutia sempre a história da Previdência. Quando é que surge a Previdência? E é preciso os dois sistemas correrem em paralelo. A Previdência vem com a Lei Eloy Chaves, em 1923. E essa Previdência é criada, a Lei Eloy Chaves, em cima de que, fazendo a Caixa de Depositadorias e Pensões, inicia-se com os ferroviários. Em 30, Vargas cria os outros sistemas, o sistema previdenciário, porque com a Caixa de Pensão, criada por Eloy Chaves, só existia a contribuição do patrão e do operário. Dividido essas caixas de pensões evoluem quando 30 Vargas cria os institutos de previdência, eles divididos. Você também tem o dos marítimos, o dos ferroviários, o dos bancários, o dos comerciários. Como sempre, chama a atenção essa segregação. Existia a participação, porque até nos operários era difícil. O comerciário e o bancário ficavam incomodados dele estar junto ao carregador de carga ou os marítimos. Isso evolui. E quando
Em 1900, já no regime militar, surge então a unificação da Previdência. Um marco importante é a discussão de que nós temos que ter uma política única. É importantíssimo que se tenha uma política única. Essa discussão vem avançando e nós temos que chamar a atenção de que um marco é a 8ª Conferência de Saúde. Com a 8ª Conferência de Saúde, ela foi as forças que lutavam por uma discussão do sistema de saúde vão organizadas para essa conferência. Chama a atenção na conferência a participação do movimento sanitarista e chama a atenção uma grande frente democrática que se monta. Quando chega na Constituição de 88, é preciso chamar a atenção de que a conquista do Sistema Único de Saúde foi uma conquista política de uma minoria atuante, e que eu estava lá e participei de várias daquelas reuniões, e não posso esquecer a participação, chamar a atenção um pouco, que ficou sempre a ideia de que o Sistema Único de Saúde foi uma conquista de nós mais, dos participantes mais à esquerda. Não foi bem assim. Houve sim, nos convidados a participar nas palestras, nós tivemos um Edio Cordeiro, nós tivemos um Arouca, nós tivemos um Vonei Garrafa, nós tivemos algumas pessoas que trouxeram suas ideias, mas realmente é preciso chamar a atenção a participação de duas pessoas. Uma, Carlos Mosconi, um deputado de Minas Gerais, amigo do velho Tancredo, e para notificar, Carlos Mosconi conta uma história dele que é preciso que a gente entenda. Ele disse que o pai dele era uma pessoa muito amiga de Tancredo. E Carlos Mosconi faz vestibular em 64 ou 65 na Universidade de Brasília. Ele fala de que o pai era muito amigo de Tancredo e o Carlos Mosconi não tinha bem onde ficar. Termina Carlos Mosconi como estudante morando na casa, no apartamento de Tancredo Neves. Aí Carlos Mosconi descreve que Tancredo no ostracismo, calado, 64, 65, 66, e perguntamos, Mosconi, o que é que você lucrou dessa convivência com Tancredo? A mineiridade, ficar calado quando devia e procurar articular. E ele foi realmente um mineiro, ele daquele jeito de mineiro, coordenando como relator da Comissão de Saúde. Conseguimos a aprovação do SUS, e aí teve uma outra participação que precisa ser relatado. Foi o ex-ministro de Sarney, Carlos Santana, que tinha sido ministro da Saúde e da Educação, ele fechou com o SUS. Ele fechou com o SUS e apoiou o SUS. Quem era Carlos Santana? Carlos Santana era um deputado do PFL da Bahia, inimigo de Antônio Carlos Magalhães, e que era um professor universitário de pediatria, muito ligado à Igreja Católica, pai de 6 filhos, mas que ele tinha se separado da mulher, e quando ele chega no Ministério da Saúde, ele teve uma influência muito grande das pessoas ligadas mais à esquerda, dentro do Ministério, de então, e se conseguiu de que ele compreendesse o movimento sanitário que se formava. Então, Carlos Santana, que era um deputado líder do governo no PFL, na Constituinte, e Carlos Mosconi, um mineiro calado, amigo de Tancredo, foram duas pessoas que, junto com um terceiro, que eu diria que foi muito importante, este sim, deputado atuante, e que foi o nosso Eduardo Jorge, paraibano, companheiro de Clemente, lá na Paraíba, que não sei se vocês sabem que Eduardo Jorge é paraibano e que saiu daqui corrido de 64 e que depois foi essa figura magnífica hoje que procura ligar as ações de saúde ao meio ambiente. Ele era um dos poucos deputados constituintes que conheciam a problemática da saúde. E era uma pessoa amável, uma pessoa muito tratável, do diálogo e um grande articulador. Eu acho que Eduardo Jorge, Carlos Mosconi e Carlos Santana tiveram um papel importante para que a gente tivesse a consolidação do Sistema Único de Saúde. A outra luta foi que muitos dos avanços que nós tivemos na Constituição não foram organizados, mas a saúde nós conseguimos, 2 anos depois, a Lei Orgânica da Saúde. Essa Lei Orgânica da Saúde, aí é que a gente já começa um ponto de reflexão. Surgiu depois uma lei complementar que organizava a Lei Orgânica da Saúde, mas a grande distorção que a gente precisa ser visto é de que
as forças de que interesses outros fazem com que exista uma compreensão no Brasil que a gente precisa rediscutir. As despesas de saneamento não podem ser contabilizadas nas despesas apresentadas pelos municípios e pelos estados como despesas inerentes do gastos à saúde. Ora, apenas salienta e chama a atenção de que você pode usar estes recursos quando é ligado aos quilombolas ou às pequeníssimas distritos pequenos julgados, quer dizer, municípios ou distritos sem nenhuma condição financeira. Isso precisa ser rediscutido. Precisa ser rediscutido porque o tempo passa e nós temos uma condição sanitária no Brasil gravíssima. Porque não vamos nos deter, por exemplo, que é outro assunto. Eu queria jogar umas ideias e que servisse de reflexão de vocês, porque o assunto é muito vasto. Mas, por exemplo, torna-se um desperdício completo o que se faz hoje no Brasil de combate à dengue, ao mosquito Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele tomou conta do país. Tomou conta por quê? Tomou conta porque é uma ocupação absurdamente equivocada das áreas urbanas, aonde você não tem coleta de lixo, aonde você tem ocupação de moradias péssimas, e o Aedes aegypti são recursos jogados fora todo ano. Todo ano tem aquela história há mais de 20 anos. Vamos combater o Aedes aegypti, contrata-se gente, vai se debater, mas como? Se as pessoas têm que armazenar água em casa porque eles não têm água nas suas residências. Enquanto você não tiver água tratada, você não pode pedir a uma pessoa que aquela água que ele armazena para o seu dia a dia não possa ser, porque o mosquito tem preferência por água limpa. Mas o Aedes aegypti é tão sabido de que ele hoje já costuma também aproveitar a água suja, que não é a água prioritária para ele. A prioridade dele é aquela água limpa que você guarda lá em casa para poder usar no dia a dia pela falta d'água que a população tem. Então, essa primeira discussão que eu coloco, por que não pode ser concebido os gastos de saneamento na saúde? Não pode, porque o grande lobby da indústria farmacêutica, o grande lobby presente na indústria de equipamentos de diagnóstico e de terapêutica, restringiram esses gastos como se o Brasil fosse nós tivéssemos uma situação de equilíbrio sanitário e que tivéssemos que tratar os ganhos da saúde dentro dos equipamentos hospitalares. Eu acho de que se criou uma distorção essa agravada pela inércia e pelo comportamento absolutamente inadequado da Agência Nacional de Saúde. A Agência Nacional de Saúde fica nas pequenos problemas e, por exemplo, ela jamais interagiu numa situação que eu vou colocar para vocês, que talvez todos vocês não tenham refletido. O serviço de transporte coletivo é um serviço que você tem, normalmente, conduzido isso coordenado pelos municípios. Os municípios concedem o serviço de transporte coletivo à empresa A, B ou C. Na saúde, isso não ocorre. Na saúde, você monta o seu sistema de saúde particular e privado aonde você quer. E o que é que ocorreu no país? Nós criamos hoje uma demanda fictícia. Você, de vez de precisar, as pessoas adquirem os equipamentos. Para vocês terem uma ideia, um equipamento hoje de ponta, um equipamento para fazer radioterapia, custa em torno de $5 milhões. Um equipamento de ressonância magnética de ponta não é menos do que $3 milhões. Mas você cria esses equipamentos financiados pelas grandes empresas de equipamento e as pessoas adquirem e têm que pagar as prestações. Como pagar? Pagar influenciando para que você tenha uma medicina de ponta, mas uma medicina onde exagera na solicitação de exames, de gastos absolutamente improdutivos, porque aquelas empresas que adquiriram, aqueles particulares que adquiriram os equipamentos, têm que pagá-los. Então, você tem exatamente uma situação de que você tem uns gastos absolutamente sem nenhum controle. Isso não ocorre na medicina da Espanha, isso não ocorre na medicina do Canadá, isso não ocorre no sistema inglês, nem ocorre no sistema francês. Há um controle de você não poder estar montando equipamentos como você quer. No eixo da Avenida Agamenon Magalhães, naquele eixo hospitalar aqui no Recife, como exemplo, nós temos em termos de 8 a 10 equipamentos de ressonância magnética e de tomografia. Quem paga? Quem está pagando isso é exatamente
o Sistema Único de Saúde. Porque eu preciso também colocar de que uma verdadeira balela é quando dizem que as tabelas do SUS são impróprias. Só um cidadão, no período em que eu fui secretário de Estado, durante 6 anos, 5 anos e 11 meses, só uma pessoa veio me entregar a chave do seu hospital. Foi de Jaboatão, aquele menino que é irmão do Geraldo Melo. Foi o único. Todos os demais, ninguém veio me entregar, porque existe umas soluções impróprias que são realizadas e terminam se mantendo. Você vai perguntar, com uma tabela inadequada, mas a tabela não é tão inadequada assim. A grande questão também que eu queria levantar, e que toca a todos nós da classe média, que estamos aqui nos ouvindo, é a renúncia fiscal que se faz dos planos de saúde. Todos têm planos de saúde, a classe média, por quê? Porque o plano de saúde é descontado integral do seu imposto de renda. Agora, na reforma tributária, isso aí começa a ser posto, começa a ser colocado. Vai ser mantido? Cristóvão, que está nos ouvindo, eu não esqueço uma palestra de Cristóvão aqui, ainda quando ele era governador, no começo do Senado. Segundo ele dizia de que a classe média vai reclamar. Mas é em cima de tirar da classe média que é muito mais fácil ao governo, tirando as vantagens que a classe média possa ter. Então, eu acredito que nesse momento, para vocês terem uma ideia, os planos de saúde, o que se gasta o Brasil com planos de saúde equivale praticamente, para atender plano de saúde, a um pouco mais de 1/4 da população, a 50 milhões de brasileiros, você tem o mesmo valor que o sistema público gasta para manter o SUS para 150 milhões de brasileiros. Mas isso se manteve por quê? Se manteve exatamente por essa isenção fiscal. E aí, aqueles que utilizam a máquina da saúde, utilizaram e o lobby é permanente. Não sei se com essa reforma tributária vai ocorrer alguma mudança. É necessário que haja. Por exemplo, é preciso que vocês saibam que é balela também a informação dada que agora, nessa pandemia, está morrendo gente que não procura os hospitais por conta de outros diagnósticos com medo do Covid-19. Não é verdade. Os estudos epidemiológicos que nós temos em mão até agora não mostram que existiu o aumento da mortalidade por doenças cardíacas, por doenças neurológicas ou por doenças do câncer nesse período. As pessoas que efetivamente precisaram tiveram acesso. Pode ser até que esses dados, com o correr dos meses, sejam modificados, mas até agora nada nos indica que isso seja verdade. Mas, por outro lado, eu preciso chamar a atenção de que os hospitais têm apenas 50% de sua ocupação. As pessoas que talvez consumissem a chamada medicina supérflua, lá não comparecem. Houve um esvaziamento dos hospitais, mas não houve uma perda da população por outras doenças. É preciso ter uma reflexão. Talvez exatamente essa facilidade, muitos procurando indevidamente e não existindo um controle dos gastos, faz com que haja uma diminuição desse número de pessoas que procuram por outras doenças da rede hospitalar brasileira. A rede pública no Brasil é outra reflexão que precisa ser feita, para vocês entenderem como o SUS, por um lado, ajudou e, por outro lado, levou a um agravamento. Até antes do SUS, os grandes hospitais brasileiros, os centros de referência e de pesquisa, eram os hospitais universitários e o hospital, salientando fora deles, por exemplo, o Hospital do IPASE do Rio de Janeiro. O Hospital do IPASE do Rio de Janeiro, antes do SUS, juntamente com o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, eram as estrelas mais brilhantes de todo esse sistema hospitalar. Hoje, a importância dos hospitais universitários, pela crise que a Universidade Brasileira passa, eles perderam a sua importância. Os grandes centros hospitalares hoje são os ditos hospitais filantrópicos. Moinhos de Vento, em Porto Alegre, o Hospital Alberto Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Alemão, em São Paulo, o Oswaldo Cruz Alemão, o Hospital Português, aqui em Recife. Enfim, uma rede de hospitais filantrópicos que utilizam, que estão muito bem equipados, utilizando para isso também um tipo de renúncia fiscal, porque os hospitais filantrópicos adquirem os equipamentos de ponta com isenção de impostos. E eles renovam o seu quadro tecnológico com muita rapidez, fazendo com que nós tenhamos hoje uma medicina disponível para uma minoria tão boa quanto a melhor medicina que se pratica nos maiores centros brasileiros, nos centros mundiais. Eu queria chamar a atenção, então, a uma outra questão.
que eu diria é que nós temos duas pontas do sistema que precisam ser desenvolvidas. Uma é nós termos uma rede hospitalar com tecnologia de ponta. Para isso, nós temos que ter uma outra atitude corajosa. O Brasil precisa fechar, como foi feito na Inglaterra e nos Estados Unidos, a grande maioria da totalidade de hospitais existentes por esse Brasil todo. Aqui em Pernambuco existem vários deles nos municípios, hospitais com 50 leitos ou menos, que são absolutamente inviáveis. São falsos locais onde a pessoa vai a tratamento. Hospitais que não têm condições de ter tecnologia, porque a tecnologia é cara. Eles não têm condições de fazerem isso, e, por outro lado, eles terminam sendo um desperdício de recursos. Então, eu gostaria de chamar a atenção de que isso é muito difícil ser feito. É muito difícil ser feito. Por conta de quê? De que interesses locais, a população não entende de que aqueles hospitais não são resolvíveis, eles não têm poder de resolução, mas é para ele um status na cidade, e o prefeito ou um deputado da região não vai aceitar que esse hospital seja fechado. Mas só vai chamar a atenção, em todo o mundo, esses pequenos hospitais foram fechados porque eles não têm nenhum poder de resolução, nem absorver a grande tecnologia que a medicina hoje demanda. O hospital deveria ter entre 150 a 200 leitos para poder ser um hospital factível, ele poder ter tecnologia agregada e ele não dá prejuízo. Fora disso, é absolutamente inviável. Essa é uma decisão difícil, mas uma decisão que tem que ser tomada. Por outro lado, você vai dizer, e fazer o quê? Fazer uma atenção básica de qualidade, não a atenção básica que o Brasil tem feito ultimamente. Se abandonou um pouco a atenção básica e se priorizou, por exemplo, um sistema que foi criado, as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Mas as UPAs faziam parte do sistema a partir de que você, sem falar e mantendo a atenção básica de qualidade, mas não se fez isso. Quando a gente fala atenção básica de qualidade, é agregar o posto de saúde, a informática, todos os avanços que a tecnologia da informação pode nos dar. E, acima de tudo, o uso de equipamentos portáteis, por exemplo, não sei se vocês sabem hoje que nós dispomos já de um ultrassom portátil que qualquer médico irá usar dentro de 1 ano, 2 anos, como a gente usa hoje um estetoscópio. Está custando caro, mas um caro relativo. Hoje custa $2.000, mas muito em breve está custando $1.000 ou menos, um ultrassom portátil capaz de ser usado na ginecologia, na urologia, na clínica médica, na cardiologia, e disponível isso em qualquer recanto. Esses avanços é que tem que ser agregado à figura do posto de saúde. E o posto de saúde que tem uma capacidade resolutiva e seja aquela figura do médico de família que vocês que já estiveram na Inglaterra, que estiveram na França, sabem que é a porta de entrada do sistema. Um sistema que usa como porta de entrada as unidades de pronto atendimento, as unidades de urgência, faz com que haja um desperdício de recursos muito grande e que seja até impossível você controlar essas despesas. Então, fortalecer a medicina de ponta com tecnologia, com os hospitais de 150 a 200 leitos, é uma atitude. E a outra, o fortalecimento da atenção básica com a figura da unidade da saúde da família, que é absolutamente prioritário. Eu queria, por exemplo, registrar aqui um fato que talvez alguns de vocês tenham conhecimento. Zé Arlindo certamente sabe. Nós tivemos um grande, só para citar, uma figura de que desenvolveu-se dentro da tecnologia, mas teve a compreensão da pensão da atenção básica. Nós estávamos, quando Fernando Henrique montou o governo, nós ficamos muito preocupados, pessoalmente, quando o doutor Adíbio tinha sido escolhido para ministro da Saúde. Gustavo Krause, sendo escolhido, como também para o meio ambiente, eu procuro Gustavo Krause e digo da minha preocupação de que a gente tivesse uma distorção, de que viesse o doutor Adíbio com uma proposta de utilizar a tecnologia de ponta, que ele foi um mestre da cirurgia cardíaca, como solução para a saúde no Brasil. Muito pelo contrário. O que é que ocorreu? O Fernando Henrique escolhe o ministério, reúne esse ministério num fim de semana para eles se conhecerem melhor. E na segunda ou terça-feira, eu recebo um telefonema de Krause, eu era secretário municipal do Recife, Krause dizendo, olha, Robalim, você sabe que eu sou muito falante, mas eu conheço o projeto de vocês do Agente Comunitário de Saúde, de Medicina da Família implantado no Recife,
eu fiquei no grupo, exatamente, de meio ambiente, ligado ao doutor Jatene. E falei tanto do projeto do Recife, que, no fim, ele me pediu, você me dá o telefone do doutor Robalinho? E eu recebo, então, um telefonema, 48 horas depois dessa conversa com o Krause, é Jatene, perguntando do doutor Jatene, e eu fico admirado, porque eu conhecia, ele não me conhecia, eu o conhecia. O Robalinho, ele contou essa história dessa história de Krause. Você pode vir até aqui, Brasília. Eu não fui a Brasília. Ele marcou para as 19 horas a conversa. Eu disse comigo mesmo, isso vai ser uma conversa simples ou vai ser uma longa conversa? Ele me recebeu às 19h15 e nós conversamos até às 22 horas. No fim, ele disse, olha, eu quero ir ao Recife. Eu quero ir ao Recife, mas quero ir rapidamente. Nós marcamos para 3 ou 4 dias. Acho que ele queria flagrar se essa conversa que a gente estava falando da nossa proposta era real. Ele veio para cá, nós o recebemos, eu e o nosso querido amigo, que não está mais conosco, que é Rui Pereira, no aeroporto internacional ali do militar do Ibura, e levamos o doutor Adib para correr o Recife. Ele foi a Mostardinha, a Mangueira, ele foi ao Alto Morro da Conceição, e ele terminou no Ibura, com a reunião com os agentes comunitários de saúde. Ao subir de volta no avião, ele dizia para mim, com os olhos emocionados, os tecnocratas de Brasília precisam conhecer a poeira e a lama do Recife para conhecer a realidade e ver que o modelo é esse. Bom, o que é que ocorreu? Aonde eu depois me encontrava com o doutor Jatene, ele dizia, olha, você do Recife me influenciou muito na posição de que nós ampliamos o projeto de saúde da família e foi no governo Fernando Henrique que nós comemoramos, inclusive, os 100 mil agentes comunitários de saúde aqui, já no Palácio do Governo, quando o Jarbas era governador. Mas o que é que acontece? E ele repetia isso. E eu sempre pensava que era aquela conversa para ser simpático. Qual não é a surpresa? Que os anos passam e quando nós acompanhávamos o nosso amigo Jarbas no ato que ele precisou ser atendido em São Paulo e terminou sendo operado na sua revascularização cardíaca, eis que chega lá à tarde da noite para conversar com o Jarbas, o Fábio Jatene, que fisicamente parecia muito com o pai. Ele é hoje substituto do Dr. Adib, o Adib já havia falecido. Ele senta, entra no quarto e diz, doutor Jarbas, é um prazer estar aqui conversando com o senhor. Agora, eu queria muito lhe conhecer, porque lá em casa, meu pai, aí conta exatamente essa história da visita dele ao Recife. Era então, de fato, o que ele dizia que o Recife tem influenciado, não era uma simples conversa, era um fato que ele relata exatamente aquilo que ele viu. Então, o doutor Jatene foi um ministro que teve essa preocupação. Ele era o homem da tecnologia, mas era um homem que ninguém prestigiou tanto a saúde da família como ele. Por outro lado, foi o doutor Jatene também que propõe a história do CPMF. Propõe por quê? Porque os recursos da saúde são poucos. Essa história de dizer que a saúde no Brasil tem recursos suficientes não é verdade. Ele precisa ser mais efetivo, mas é muito pouco. Se criou um sistema único de saúde, mas não se deu as condições financeiras para que você montasse. Então, para você ter uma ideia, o que é que aconteceu? O CPMF é outra história que precisa ser contada. Um dia, o doutor Jatene convida também todos os secretários municipais e estaduais de saúde para uma reunião com ele em Brasília. Quando ele diz a ideia do CPMF, que teve como presidente Fernando Henrique, e o presidente disse, toque, mas sem nenhum envolvimento maior do governo. Ele mobiliza os secretários municipais e estaduais, nós conversamos com as bancadas. Eu me lembro que Roberto Magalhães era presidente da comissão de Justiça, aquela mais importante comissão da Câmara de Deputados. Eu procuro o doutor Roberto para... Ia ser colocado em votação uma semana seguinte, lá na Comissão de Justiça, a legalidade do projeto do CPMF. Aí eu digo, doutor Roberto, eu vim aqui fazer um apelo. Ela disse, mas eu sou contra esse CPMF. Eu não vou atender, eu vou botar em votação agora. Não, mas me faça um favor. A pedido, inclusive, do doutor Jatene, eu fui franco com ele. Nós vamos trabalhar junto aos membros da comissão para ver se conseguimos aprová-lo e continuar. Ele disse, olha, eu vou dar a vocês mais uma semana, mas eu vou afirmar, naquela coisa de Roberto Magalhães, eu vou afirmar o seguinte, eu deixo a presidência e vou para dentro da comissão rebater e ser contra. Bom, mas acontece que o trabalho feito pelos secretários, junto às bancadas,
a força de Ademir Jatene, principalmente a força dele, aprovou o CPMF. Mas CPMF que terminou sendo cancelado e por uma série de razões que os economistas mostram que ele seja impróprio. Mas discutir o financiamento da saúde, fechar os pequenos hospitais, prestigiar efetivamente a medicina da família, são propostas água, saneamento, anexar essa política, que foi uma das razões praticamente que se queixava de que você tinha o Ministério da Previdência cuidando da rede hospitalar e o Ministério da Saúde através do DNERU e da Fundação, a Fundação SESP das endemias. O que é que ocorreu? Essas endemias, essas duas organizações foram fundidas no governo Collor para se criar a FUNASA. FUNASA hoje, que não exerce, que é um centro de coisas irregulares dentro do Ministério da Saúde. Então, eu acho de que eu só quis puxar um assunto ou outro, talvez sem um começo, meio e fim, mas pontuando, para ver se a gente consegue. Tem uma discussão, é muito importante que o movimento de ética e democracia, todos nós de cabelos brancos, tenhamos a coragem de abrir esse debate e de rediscutir que modelo de saúde se quer. Porque a endemia que está aí, ela continuará ainda por um tempo. E também é preciso salientar, eu gostaria de refletir que essa endemia não é nenhuma novidade. Ela iria acontecer. Este livro, que é de um autor brasileiro, professor da Universidade da Escola Paulista de Medicina, é um livro sobre pandemias, onde ele coloca claramente de que não foi só escritores lá de fora, aqui mesmo se colocava de que era uma endemia e que a epidemia iria ocorrer. E nós tivemos muitos anúncios disso. Nós tivemos a AIDS, nós tivemos a Ebola, nós tivemos o SARS 1 e 2, iríamos ter uma grande epidemia, e vamos ter outras. Se continuarmos a destruir o meio ambiente, se continuarmos a não ter água tratada, outras virão. O mundo precisa de uma reflexão. O debate sobre saúde deve estar começando, mas saúde com uma visão muito mais ampla. Eu agradeço a vocês e eu queria agora as perguntas e as provocações para que a gente possa aprofundar em cada um desses temas. Muito obrigado. Agora, eu tinha dito que ia abrir a discussão de duas formas, né? O João já tinha falado, quem quiser faz uma pergunta por escrito, o João vai organizar. Mas quem quiser falar, comentar, queria abrir agora, eu tinha dito que escrevesse pelo chat, ninguém se inscreveu, mas aí eu quero abrir agora, quem quiser, quem de vocês quiser falar, que pediria só que fosse em torno de 3 minutos, eu vou marcar aqui o tempo para que a gente não dê mais, para que a gente dê mais oportunidade de Guilherme Robalim voltar a falar. Jorge, Aberto o debate. Palavras? Eu queria saudar todo mundo, especialmente a Guilherme. Um prazer de trabalhar no governo Jarbas. Eu tenho uma pergunta muito objetiva. Qual é a sua avaliação do desempenho do SUS nesta pandemia? Como é que ele respondeu a esse desafio? Cristóvão. Primeiro, boa noite a cada um de vocês. Pelo que eu vi, só tem homem, pelo menos até aqui. Tem mulheres que não estão aparecendo. Então, boa noite a cada um e a cada um de vocês. É um prazer estar aqui, especialmente com essa figura formidável, que é o Robalim. Mas ele esqueceu aí de 2 nomes que eu acho que foram fundamentais na criação do SUS e todo o sistema, que foi o Sérgio Aroca e a esposa do Carlos Santana, que eu não estou conseguindo me lembrar agora. Fabíola. Então, fica aí, não sei se eu estou certo ou não, mas acho que esses 2 foram muito importantes. Segundo, eu quero dizer que, apesar de toda a dificuldade de termos uma saúde de qualidade igual para todos no Brasil, isso vai chegar antes do que a educação igual para todos. Eu creio que a última trincheira da elite brasileira vai ser a tentativa de fazer com que a escola de seus filhos seja diferente da escola dos outros filhos dos pobres. Por uma razão. Quando a gente melhora a saúde dos pobres, melhora do rico. Mas quando melhora a educação dos pobres, eles começam a tomar o emprego dos filhos dos ricos. Eles passam a dominar. A saúde, ela é uma coisa que não ameaça a estrutura social.
a educação ameaça. Então, eu creio que não vai demorar para que o SUS evolua tanto que não haja diferença entre a saúde das camadas altas de renda e das camadas baixas. Mas eu tenho uma pergunta. Desculpe a mania. Você não falou, eu quero saber se isso foi por esquecimento ou porque não é importante, qual é o papel da educação na solução e na melhoria da saúde pública. Você falou no saneamento, óbvio, mas e a educação? Não é fundamental também para que o sistema de saúde funcione bem? Alcides, pode falar, Alcides. Agora sim, está liberado meu microfone. A minha pergunta é a seguinte, Guilherme. Boa noite a todos. Boa noite especialmente ao Dr. Guilherme Robalinho, que nos brinda com a honra de estar aqui conosco hoje. Com relação aos planos de saúde, a gente vê que os prestadores de serviço reclamam, né, os hospitais, os médicos, os próprios planos de saúde reclamam e os clientes reclamam. O que é que está errado com isso tudo? O Jorge Atobá, eu diria que, respondendo a você, o SUS respondeu com muita competência nessa pandemia. Mesmo com todo o problema da falta o querer destroçar a equipe do Ministério da Saúde, mas eles vinham num trabalho absolutamente de ponta. A conduta do Ministério, os técnicos que estavam à frente do Ministério do Mandetta, era o que havia efetivamente de melhor. Nós tínhamos uma equipe ministerial na saúde, como o ministro Mandetta, uma equipe de ponta. E tudo aquilo que foi apresentado estava correto. Você tinha que fazer o isolamento social, você tinha que partir, e nós tivemos a sorte, de qualquer forma, de ter uma estrutura onde você tinha o Ministério da Saúde coordenando sempre os secretários estaduais e municipais de saúde, através do CONAS e do CONASEMS. O segundo ministro, que é um estudioso, mais um teórico, mas ele também via que a solução estava correta. Nós sofremos, de fato, sem nenhum demérito aos militares, uma intervenção. Nós estamos vivendo num processo democrático com a intervenção militar dentro do Ministério da Saúde. Para ser ministro, até o presidente pode nomear quem quer que ele seja, mas ocupar os espaços técnicos da saúde com militares que não são preparados para tal função, dizendo que havia necessidade de uma logística do ministério. Ninguém estava preparado no mundo todo. Ninguém tinha logística para essa pandemia. Embora, eu disse no texto, ela está anunciada, ela iria ocorrer. Está aí a posição histórica quando Obama deixou o governo dos Estados Unidos e foi destruído pelo atual presidente, que não aceitou a preocupação que havia com o que vinha da epidemia anunciada praticamente. Então, não, o SUS respondeu e seria uma situação lamentável, muito mais grave, se não tivéssemos tido essa participação do sistema, mesmo agora nos últimos meses, sem um comando, porque a falta de diálogo mantido no início retomou-se agora, depois de alguns meses do ministro militar presente, tanto que ontem é uma data importante de que, no Rio de Janeiro, inaugurando o laboratório da Fiocruz, que é uma grande instituição, o ministro já reconhece a necessidade do isolamento social e na hora em que o governo vai fazer uma quantidade, capacitar a maior dosagem para identificar aquelas pessoas que estão contaminadas ou não, o Ministério volta a um caminho correto e assim eu espero que seja. Cristóvão, ninguém pode esquecer, nem Sérgio Arouca, nem Ézio, nem Nelson, essas figuras foram chaves. Todos esses fizeram e foram convocados para fazer debate quando nós construímos e conseguimos o SUS na Constituinte. Quando eu chamei a atenção a alguns nomes, outros faltaram de ser falados. Mas Sérgio Arouca foi uma pessoa-chave. E uma coisa muito triste foi a doença que levou Sérgio Arouca. Sérgio Arouca, nós tínhamos conversado logo no início do governo Lula, onde ele foi nomeado para um dos cargos do Ministério, a necessidade de fazer essa reflexão que a gente está fazendo agora. Naquela época, no início do governo,
Se a saúde de Sérgio não tivesse ele ido embora, ele estava com força lá dentro do Ministério e talvez nós tivéssemos discutido essas posições que, por exemplo, do não uso do recurso para o saneamento, essas questões todas precisavam ser levantadas, porque, como eu falei, o lobby dos grandes hospitais, da tecnologia, das ditas, quer dizer, da reserva de mercado, que é outra questão que a gente não falou, a reserva de mercado dos meus colegas médicos. Existem algumas especialidades médicas que impedem que haja residência em determinadas áreas. Ortopedia é um caso, urologia é outro caso. Existe uma verdadeira reserva de mercado. Por outro lado, se permitiu de que, de repente, fôssemos inundados de faculdades de medicina. Vocês viram de que, recentemente também, só para registrar, a semana passada nós tivemos uma faculdade de medicina em Cacoal, em Rondônia, foi vendido ao Grupo C por 150 milhões de reais, a semana passada. Virou um grande negócio, formar médico de qualquer forma. Também nesse período, como os médicos buscando reserva de mercado, o ato médico, que foi aprovado há 2, 3 anos atrás, fez com que você não ficasse ainda na mão de médicos certas resoluções que em todo lugar do mundo estão entregues à enfermeira, ao fonoaudiólogo, ao psicólogo, como se houvesse uma necessidade de garantir essa reserva de mercado. Nós não precisamos tantos generais. O combate à saúde precisa do general, do chefe, do comandante, mas precisa da participação de uma equipe como um todo. A distorção de salários entre o que recebe um médico hoje e o que recebe uma psicóloga, o psicólogo, o enfermeiro, é de uma maneira inacreditável. O técnico de enfermagem, que é quem dentro de um hospital executa a tarefa do dia a dia, o técnico de enfermagem ganha hoje o salário mínimo. Vocês talvez não tenham ideia de que vocês, dentro do hospital, podem ter a orientação do doutor fulano de sua confiança, uma enfermeira de nível universitário que coordena um grupo, mas quem executa os atos de enfermagem junto a você é um técnico de enfermagem que ganha um salário mínimo e que, para sobreviver, tem 2, 3 empregos. Então, é preciso que se veja, essa é uma reformulação que precisa ser feita, precisa ser contada. Em termos aos planos de saúde, exatamente uma ação da Agência Nacional de Saúde que defende os interesses de quem hipertrofiou. Por exemplo, talvez vocês não saibam, certos setores hoje são altamente lucrativos. Eu falei no ramo de diagnóstico, de imagem. Outro setor, por exemplo, a oftalmologia. Outro setor absolutamente de um lucro fantástico também, dentro desse sistema, é a oncologia. O que é que você tem hoje? Você precisa, não se mexeu com o SUS no pagamento dos atos médicos por resolução, e sim por procedimento. O que é isso? Cada vez que você pede uma ressonância magnética, o sistema paga. Hoje, são os próprios, sistemas dos planos de saúde que começam a trabalhar na seguinte lógica. Eu vou pagar por um pacote. Eu pago X para uma pneumonia, eu pago 100 mil reais por um transplante de fígado. Ou seja, cabe a você ter êxito naquele ato, curar as pessoas e reduzir o seu custo. O sistema montado no Brasil é um sistema de quanto mais gastar, melhor. Esse sistema tem que mudar. Não é assim nenhum sistema de saúde. Você não vai ao médico especialista diretamente na França ou na Inglaterra. Você tem que passar pelo médico de família que encaminha se necessário. Aqui é um consumo e uma ideia de que quanto mais exame você faz, melhor é. Eu não posso esquecer, só para como isso está contaminado na cultura como um todo. Recentemente teve no consultório um senhor que, quando ele entrou, eu conversei e viu, e ele estava, que mal andava, era um tofo gotoso no dedão do pé direito. E quando eu olhei e vi, disse, olha, você está com a gente precisa fazer uma série de exames em você, mas não tenta fazer agora, porque você está em quadro agudo. Você vai voltar, agora daqui a pouco você vai sair, vai passar na farmácia e vai comprar um remédio chamado colchicina. Não se aperreie, porque é um remédio muito barato. Você só encontra ele em tal ou qual a farmácia. Use o colchicina de 4 em 4 horas, dentro de 48 horas, vem cá, volta para a gente, você deve ter melhor, para a gente lhe fazer, então, uma revisão mais global. Ele saiu,
entra outros pacientes, daqui a pouco a moça, minha secretária no consultório, botou o telefone, eu sei que o senhor não quer interromper, mas aquele cidadão que saiu há pouco, ele insiste em falar com o senhor. Eu digo, diga, fulano, eu passo o telefone, eu falo com ele, senhor, eu estou aqui na farmácia. Doutor, o senhor não se enganou, não? Porque esse remédio aqui, colchicina, com esse nome, um remédio tão barato, doutor, ele serve. Quer dizer, ele precisava de um remédio caro. E, pois bem, ele volta menos 48, curado já da colchicina, mas surpreende. Ele é um cidadão de certo nível. Se você passa um remédio barato, você talvez cria até um sistema de desconfiança. O doutor não pediu exame nenhum, passa um remédio barato desse. Eu fui lesado, foi a impressão que ele teve. Essa ideia do consumismo e não identificar as coisas precisa mudar. Eu não estou querendo dizer de que minha geração é uma geração melhor do que as outras, mas há uma verdadeira contaminação. Há uma verdadeira de consumir medicina, consumir atos médicos e gastando, às vezes, indevidamente. Então, tem que existir uma reflexão. O plano de saúde, hoje, ele não funciona adequadamente. Só é bom, na verdade, para quem coordena os planos de saúde. Essas pessoas, donos de plano de saúde, adquiriram umas fortunas que precisam ser explicadas. Você, por exemplo, só citar, eu acho que é difícil você entender que em menos de 10 anos o Grupo DOR, como dá o exemplo, tem no Brasil hoje quase 50 hospitais de sua propriedade. Ou é dinheiro vindo de fora ou é uma coisa altamente lucrativa. Ninguém não cresce dessa maneira exponencial. Um outro detalhe por exemplo, eu vou colocar para você, certas estrelas que dão aos hospitais. Agora mesmo tem a JCI, que é uma tecnologia de coordenar métodos de trabalho, nada mais do que métodos de trabalho, do que rotinas. Quem adquire essa estrela JCI tem um aumento do seu ganho, do seu valor comercial. Esses hospitais de Pernambuco que foram vendidos recentemente, eles tiveram agregados a eles um ágio de valor porque eles adquiriram esse selo do JCI. Foram vendidos por um valor acima e foram muito bem vendidos. Foram muito bem vendidos e toda essa rede hoje, essa rede hospitalar de Pernambuco, ela pertence a grandes grupos internacionais, alguns deles, e isso virou um grande ramo de negócio. Então, eu acho que é preciso refletir se é esse modelo, neste modelo, continuando nesse modelo, existindo renúncia fiscal para facilitar isso, nós não teremos recursos suficientes, ao contrário do que Cristóvão pensa, para atingir toda a população do lado do benesse da tecnologia. Vamos às outras perguntas. Bom, foi um grande prazer ouvir o meu grande amigo, antigo amigo Guilherme Robalinho, de longas datas. Ouvi a fala dele com uma atenção muito grande. Eu não sou especialista no assunto, mas há uns 10 anos atrás eu fiz uma incursão sociológica estudando os determinantes sociais de saúde na região metropolitana e, portanto, a fala dele bate muito com o que eu já andei pensando e andava pensando, e com muito mais segurança e certeza. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu diria assim, mais como militante político, de fato, do que conhecedor do sistema de saúde. A questão que me afoga agora, e eu gostaria de ouvir sua opinião, Robalinho, é o seguinte, quer dizer, nós estamos diante de uma pandemia que ontem se registraram 100 mil mortes e ninguém sabe onde termina e quando termina e qual a velocidade com que essas coisas estão andando. Estudando um pouco, ou vendo um pouco o comportamento do governo, você mesmo disse aí da irresponsabilidade do sistema de gestão do Ministério da Saúde, de trocar ministros de uma hora para outra, e até nomear um militar ou militares para estar à frente desse ministério. Isso já em si, não deixa de ser uma irresponsabilidade.
mas as responsabilidades aumentam e são detectadas por órgãos da maior competência, como o TCU, por exemplo, que verifica que apenas em relação às verbas emergenciais para enfrentar a pandemia, entende? Pelo menos 1/3 das verbas não foram aplicadas e 2/3 não são aplicadas. Alguma coisa em torno de 37, 38 bilhões de reais. Apenas 11 bilhões foram aplicados. O resto ninguém sabe como vai, onde vai. O TCU está se perguntando isso. E quando a gente olha não apenas as verbas emergenciais, quando olha as verbas gerais do Ministério da Saúde, e a gente vê que no máximo 50% dos 500 bilhões de reais que haviam sido previstos no orçamento estão sendo aplicados, isso dá a mim uma intenção não somente de responsabilidade governamental, mas de irresponsabilidade, e eu diria até, a palavra genocídio foi a primeira que veio, mas eu não estou falando em raça, eu estou falando em população que está sendo morta, objetivamente, por falta de ação do governo federal e, mais especificamente, por falta mesmo até de aplicação dos recursos disponíveis. Não é nada que tenha que ser inventado. As coisas estão aí, existem tecnologias. Eu acho que sua fala deixa muito claro que existem tecnologias de tratamento, que existem suportes dentro do SUS e dentro do próprio sistema de saúde, mas esses recursos estão sendo segurados e muitas vezes as pessoas estão morrendo por falta de soro, por falta de equipamento, por falta de remédios básicos. E essas mortes, alguém precisa responder. E a minha pergunta é: o que é que se faz objetivamente com o governo dele em termos de responsabilidade criminal, eu diria até? É uma pergunta, como eu digo, muito mais de militante do que de uma pessoa conhecedora do sistema de saúde, mas me desculpe ter avançado um pouco, mas às vezes o coração da gente bate mais forte do que a cabeça. Você, da sua análise do sistema de saúde, passou a ideia de que existe um conluio entre os grandes hospitais ou os proprietários dos grandes hospitais, o sistema de saúde complementar e, mais ainda, com grupos corporativos médicos da saúde. Tudo isso termina se refletindo numa palavra que você usou, que são lobbies, que terminam influenciando na definição das políticas públicas na orientação do SUS. Como é que a gente quebra esta armadilha? Como é que essa armadilha pode ser desarmada de maneira que a gente possa ter um sistema de saúde público de qualidade tal que não mais 50 milhões precisem pagar um seguro de saúde caro e que, de repente, você possa ter realmente um sistema privado mais residual e não dominante, como nós temos hoje. Na verdade, é uma pergunta talvez muito difícil, mas como é que se quebra essa armadilha, se desarma essa armadilha tão poderosa que controla o sistema de saúde do país e que gera essas distorções todas que você falou? Vamos lá. Primeiro, voltando à minha resposta, eu não respondi a Cristóvão quando ele pergunta, eu passou aqui, a parte eu não falei de educação para a saúde. Sem dúvida nenhuma, eu diria o seguinte: mais importante do que água tratada dentro de uma casa é uma mãe alfabetizada. Porque, às vezes, a gente falou aqui tanto em saneamento, a água tratada dentro de uma casa, de uma mãe que não tem o mínimo de educação, ela termina contaminando aquela água. Então, sem dúvida nenhuma, sem educação para a saúde não se avança. Sem educação, sem um conceito básico, também uma coisa está ligada à outra. Aécio, velho amigo, a sua pergunta é uma pergunta que merece toda uma reflexão e uma resposta adequada. Primeiro, eu diria que surpreendeu o Ministério da Saúde a conduta do ministro Mandetta, desde que foi nomeado pelo atual governo.
nós entendíamos que isso não ia dar certo, muito antes da pandemia. Ele teve liberdade e eu acabei de lhe dizer, ele escolheu uma equipe técnica de primeira. Ele colocou pessoas com passado técnico competente e vinha querendo desenvolver uma política correta quando nós somos todos surpreendidos, o mundo pela pandemia, surpreendido porque o mundo não se preparou para tal. Eu acho que é escandaloso a gente tendo essa quantidade de mortos e você tem um platô hoje estabelecido desde junho em 1.000 mortos dia, em média. Junho, julho, agosto. Nós estamos em 70, é como se nós não tivéssemos conseguido. Que nós estamos há 70 dias com um platô de 1.000 mortos dia. Você percebe, então, o que é que aconteceu? Vamos raciocinar de que a falta da atenção básica. Se nós tivéssemos um sistema de saúde adequado com a atenção básica, se nós estivéssemos usando o telefone celular, que hoje praticamente em todas as casas, a grande maioria tem, você tem como identificar quais são os pacientes de risco. Já que eles moram mal, eles moram em favelas, amontoados uns aos outros, mas pelo menos você chegaria para ele identificando aquele fulano que você sabe que é diabético, aquele outro que você sabe que é hipertenso, o terceiro que é idoso, para dar a eles um cuidado maior e uma atenção para qualquer momento que ele tivesse sofrer um atendimento. Você criou um escândalo. Não existe, se vendeu uma hipótese de que todo mundo foi surpreendido por você não ter UTI suficiente. Em um país do mundo, Nova York faltou UTI, porque não havia como você estar capacitado. Agora, mais escandaloso é o uso político, você dizer que eu montei tantas UTIs, estão funcionando 200 UTIs a mais. Mentira! O equipamento não funciona sozinho. Você precisa do indivíduo, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem que saiba lidar em UTI. Não se improvisa essa mão de obra. Isso foi uma grande... As pessoas as que tiveram, de fato, acesso a uma UTI qualificada, UTI montada de emergência, não existe. Era como se você botasse um indivíduo para dirigir um trator que nunca tivesse pegado um trator. Ele destrói uma lavoura. Não há condições. Entrar dentro de uma UTI hoje é uma... A UTI existe realmente para curar as pessoas que têm uma saúde debilitada, mas nem têm poder de reagir. Todas essas vítimas dessa epidemia. UTI não foi feita para botar um doente terminal, como alguns têm ideia, mas existe a necessidade se vendeu uma farsa. Se vendeu uma farsa de que havia solução a partir daí. E, acima de tudo, a incapacidade, que não é de hoje, vem de todos os outros governos também, de que não consegue, Jorge Jatobá talvez saiba isso melhor do que ninguém, o Ministério da Saúde, às vezes, não consegue executar a verba disponível que ele tem. Talvez a burocracia, até onde ela entra. Eu queria chamar a atenção a um detalhe, aproveitando isso, a sua pergunta, Écio. Uma coisa escandalosa é o crescimento da burocracia do Ministério da Saúde. Com todo o avanço da informática, aquele Ministério da Saúde que eu conheci quando eu era secretário municipal de saúde, funcionando em um prédio, funciona hoje em 3 anexos e mais vários prédios alugados em Brasília. Se criou, parece que é aquela história que aconteceu aqui com os recursos da Sudene, que não chegavam na ponta. Eles ficam no meio. Se criou uma burocracia complexa. Sem dúvida, os dados epidemiológicos que nós temos hoje ajudaram, inclusive, porque você criou uma estrutura epidemiológica espalhada no Brasil todo. Mas será que eu preciso ter um sistema epidemiológico em municípios que são econômica e geograficamente iguais? Será que eu preciso ter uma estrutura montada em Ipubi, em Araripina, naquele Araripe? Ou a amostragem do Araripe não me daria, como dão para toda aquela região? Idem no São Francisco, idem na Mata Sul, idem na Mata Norte. Há um desperdício. Isso veio de um processo que a gente vinha do regime militar e lutamos pela descentralização. Criou-se, talvez, uma municipalização, que isso tem que ser revisto como um todo. Quando nós fizemos o Sistema SUS, o Brasil tinha 2.500 municípios. Hoje nós temos 5.500. São a criação de municípios, às vezes, sem nenhuma condição de funcionamento.
Então, é outro assunto que precisa ser revisto e ser visto. Quer dizer, você precisa de dados epidemiológicos? Sim. Mas você não precisa. Por exemplo, pouco vocês talvez saibam de que a gente tem casos de peste ainda no Araripe. É uma região que nós temos casos de peste bubônica, raros, um ou outro, mas temos. Então, são dados epidemiológicos que funcionam para aquela determinada região. Nós não temos uma condição de ter, nenhum país do mundo capta recursos de pequeníssimos municípios, quando eles não têm nenhuma variável, nem econômica, nem de classificação de mão de obra, nem geograficamente, nem sociologicamente. Eles são iguais, muito parecidos. O que ocorre num vai ocorrer no outro. Então, você não precisa ter esses gastos dessa forma. E esse é um gasto que o dinheiro não chega na ponta. A outra pergunta que eu tenho aqui foi de Sérgio, Sérgio, sem dúvida nenhuma. Nós estamos vivendo uma situação... Por exemplo, quando a gente iniciou a vida profissional há muitos anos atrás, estamos com 50 anos, realizar um congresso de uma especialidade era uma dificuldade imensa. Você tinha que entrar, às vezes, com compromissos financeiros, aval seu próprio ou de outros. Hoje, é um grande negócio, escandaloso negócio, as reuniões médicas financiadas pelos lobbies que induzem e preparam a cabeça das pessoas. Vou contar uma outra historinha que eu vivenciei como secretário. Eu abri aqui um congresso nacional de ortopedia, no Centro de Convenções. Lotado. Tinham mais de 3 mil naquele auditório, tinha gente em pé naquele grande auditório. Ao terminar a palestra inicial, eu fui visitar com os ortopedistas os estandes, uma área imensa de venda de material. Dentro de 2 deles, cada um deles tinha um automóvel, 0 quilômetro. Eu digo, isso é para quê? É premiar o principal trabalho? Eu disse, não, isso aqui, os médicos que vierem vão assistir uma predileção, uma meia hora, mostrando as vantagens de determinado equipamento. Cada um ganha um númerozinho, como uma velha rifa, e põe na urna. No fim do congresso vai ser sorteado, para ver que todos escreverão lavagem cerebral e vão ganhar, então, um automóvel de sorteio. Quer dizer, parece isso coisa de... Mas é assim que é feito hoje. Se luta e se briga, porque tem um chamado, além do... Se você consegue fazer um congresso com mais liberdade, eles fazem, os laboratórios conseguem fazer paralelamente, no mesmo horário do congresso, salas anexas, onde eles dão brindes, onde eles fazem a cabeça das pessoas. O livro A Verdade e História da Indústria Farmacêutica, vocês precisam ler, de doutora Marcia Engels. Marcia Engels hoje é considerada nos Estados Unidos uma das pessoas mais importantes em termos de influência da opinião pública. Marcia Engels, ela foi durante 20 anos redatora-chefe do New England Journal of Medicine. É uma revista médica tão importante como o American Journal of Medicine ou como o Lancet. Ela pede desculpas. Ela disse, eu, com todo rigor, eu publiquei coisas que não deveriam ter publicado. Quer dizer, induzem, as pesquisas são trabalhadas. O escândalo da indústria farmacêutica hoje no mundo é muito grande. A inovação médica é muito pouca. Por exemplo, vamos colocar que vocês já viram falar de que, sem dúvida, foi um avanço e mudou o tratamento das gastrites, das úlceras, os bloqueadores de bomba. Quais são os bloqueadores de bomba? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, eles são praticamente iguais. A diferença do omeprazol para o esomeprazol é preço. Eles colocam um radical novo no medicamento, quando vai vencendo a patente, e vende por 3 vezes o preço e induz os médicos a prescreverem aos seus pacientes um remédio que é 3 vezes mais poderoso. As doenças cardíacas. A impressão que você tem é que a grande tecnologia hoje é que fez com que você tivesse as doenças cardíacas mais ou menos estabilizadas no mundo. Gente que trabalha em economia da saúde, eu li um artigo recentemente que é uma beleza. O cara mostra por ambas vezes de que, na verdade, não foi nem um avanço cirúrgico, nem um stent novo, nem angioplastia feita por A, B ou C técnica. Foi o uso em massa do diurético, que hoje é um remédio baratíssimo, dos diuréticos mais simples, a aspirina e o hábito de andar e caminhar, que mesmo os povos que você conheceu bem, Aécio, mais pobres da África hoje são capazes de executar.
A aspirina controlou muito das doenças vasculares. O diurético é a hipertensão. São métodos, não estou chegando a tanto, tem os casos que precisam de outras medicações. Mas o uso de medicação de preço inacessível, passando etapa, quer dizer, você precisa ter muita coragem de passar uma chikungunya, para um paciente com gota, você passar uma colchicina, porque passa por aquela vergonha que eu contei a vocês há pouco, do homem comprar o remédio é muito barato. Você tem que alertar, quando você passa uma medicação, até, por incrível que lhe pareça, quando você passa um medicamento que não é desse caríssimo, com um jeito ou outro, você diz ao teu paciente, olha, esse remédio é muito em conta. Porque se você não alertar logo, ele perde o valor, porque não é caro. Qualquer um, indiretamente, chega na farmácia e toma um choque, seu remédio custa hoje R$10. Ele está acostumado a abrir uma receita médica, que ele vai a um consultório, o receituário ele vai gastar de remédio R$300, R$400 de medicamento. E trazendo benefícios discutíveis. Nós vivemos, meu caro Sérgio Buarque, uma situação difícil. As faculdades de medicina virou um grande negócio. Você criou faculdades de medicina como um grande negócio. Por outro lado, a reserva de mercado que os médicos criaram, impedindo que os outros profissionais da saúde tenham um salário próximo ao que eles recebem. E a Agência Nacional de Saúde, que permitiu essa liberdade que certamente o mundo pós-epidemia vai ver que exatamente esse consumismo exagerado num shopping center, de uma boutique em cada esquina, 10% talvez das lojas do shopping center tenham realmente necessidade de você usá-la, vai ser o mesmo comparando com essas estruturas médicas. Há exagero, mas nada é de graça, tudo é o sistema que paga. E esse sistema tem que ser revisto. Se não for revisto, nós iremos continuar nessa situação desse consumismo inadequado. Só um adendo, me desculpe me meter, mas eu fiz uma pergunta, sei que é complicado dizer, como é que você desmonta essa armadilha? Mas eu queria dizer, pelo que se sabe, o modelo da Inglaterra, do Reino Unido, o modelo canadense, o modelo de outros países, também tem laboratórios tentando dominar com lobbies, também tem grandes hospitais, também tem médico corporativo. O que lá diferenciou que a gente possa imaginar como estratégia para a gente aqui quebrar essa armadilha? Obrigado. Uma estrutura, Sérgio, como uma Agência Nacional de Saúde que funcionasse efetivamente. Eu posso ter o dinheiro que tem, mas eu não posso comprar o equipamento e forçar uma demanda. Na Espanha, você não monta, você não abre um hospital, nem monta um equipamento, se o sistema de saúde não lhe afirmar que aquela área é necessária. Em vez de eu concentrar todos os equipamentos hospitalares no DERB, como aqui no Recife, eu chegaria e diria, eu preciso em Bibiribe, um hospital X, com 150 leitos, e eu coloco para você lá, eu garanto a você, tais e tais e tais procedimentos médicos. Não é para ser público, eu tenho que fazer licitação. E a iniciativa privada venha, e eu controlo a iniciativa privada. Aliás, uma coisa que merece elogios, por exemplo, é a tecnologia sendo levada para o interior. O Hospital Dom Mestre Vitalino e esse hospital agora de Serra Talhada. Como também merece aplauso quando foi construído o hospital o de Paulista, onde nós construímos. Quem é mais antigo, lembra-se que Rio Doce terminava tudo em Rio Doce. Em Paulista surgiram todos aqueles bairros residenciais e você não tinha nenhum grande hospital. O Hospital Miguel Arraes ocupou esse espaço. Da mesma forma que o Dom Helder ocupou esse espaço. Cá do lado de cá. Não sei se vocês sabiam, cadê o planejamento do Porto de Suape, que você não tinha um grande hospital previsto? O Dom Helder surgiu porque a Petrobras disse, eu só monto a refinaria por segurança do meu trabalhador. Quem financiou uma parte do Dom Helder foi a Petrobras. Por conta de quê? De garantir uma unidade de queimado de alto risco do que pode acontecer como uma ação preventiva você ter uma destilaria daquele porte ali construído. Agora, já o hospital, deram logo o nome de nosso querido amigo Pelópio da Silveira, é absolutamente desnecessário. Nós temos ali, junto a ele, desativado, abandonado, o Hospital Otávio de Freitas. Nós temos ainda no mesmo eixo oeste o Hospital das Clínicas da Universidade, que nunca funcionou a todo vapor. O Hospital Getúlio Vargas, que está em decadência. O Hospital Barão de Lucena. Ali não cabia.
Quer dizer, então é preciso que você tenha uma lógica onde você vai construir. Sem dúvida, a interiorização tecnológica é um passo. Talvez o governo do Estado, agora em Pernambuco, criando em Serra Talhada um hospital de porte, como ele vai recentemente vai inaugurar breve, você possa desativar esses pequenos hospitais consumidos de recursos no entorno ali daquele todo Pajeú. Aqueles hospitais pequenos são ineficientes, têm que ser fechados. Por outro lado, você tem que remover os pacientes que precisam. Veja o exemplo da Cheia de Palmares. Absolutamente correto você recuperar o Hospital de Palmares, que é uma cidade-chave. Mas você construir e recuperar o Hospital de Barreiros, o Hospital de Água Preta. Água Preta fica a 5 quilômetros, a 10 quilômetros, a 5 minutos de carro de Palmares. Mas qual é o governador que conseguiria fazer isso? Nenhum. Os seus apoiadores em Água Preta não perdoariam você. Então, é muito difícil, porque há um conjunto de forças que tem que ser influenciado. Entre a educação, tem que ser educados, mostrados, isso é desperdício de recursos. É um status para o político da região ter um hospital, mesmo que o hospital não tenha nenhuma capacidade de resolução. Ele consome recursos, ele retarda o tratamento, pode levar até a morte do indivíduo, mas ele consumiu, e aqui nada é de graça, tudo é pago. Todo hospital, por mais simples que seja, hoje o SUS paga. O SUS retribui. Então, aquilo termina sendo um grande negócio lucrativo, porque é um hospital que não agrega nenhuma tecnologia e que recebe não havia nenhuma. Ele não é capaz de resolver nada. Ele é capaz, não há necessidade daquele. Um pequeno hospital hoje, digo com clareza, pelo avanço tecnológico, é um absurdo que ele ainda exista. Quem precisa de hospital precisa de ter tecnologia, ele tem um direito como cidadão. Agora, existem muitos absolutamente desnecessários. Daí, eu estou muito feliz de ver aqui, discutindo ética e discutindo democracia, é ter coragem de falar esses assuntos. Eles estão guardados em 7 chaves, mexe com interesses muito fortes. Mas nós temos que ir adiante. E lhe digo mais, quando eu quis chamar a atenção de forças, e que Cristóvão aí chamou a atenção também, a Fabíola, e eu não comentei a Sérgio Aruca e Fabíola, quando eu fiz questão de chamar Carlos Santana, Carlos Moscone, é que aqueles ditos liberais foram muito importantes, porque eram pessoas que têm uma visão não negociando do SUS. O SUS passou, mas logo que o SUS passou, os audaciosos proprietários, donos do poder, disseram, não, nós temos que sugar aqui. E aí você veja a decadência dos centros de hospitais universitários, por um lado, e o surgimento de uma rede de hospital privada no Brasil fantástica. Só surgiu essa rede por conta de quê? Através do financiamento da renúncia fiscal pago pelos planos de saúde. A gente tem que fazer esses links. Nós temos que entender isso. Foi muito importante, uma das coisas mais importantes para nós que pensamos no América foi o comportamento do primeiro-ministro britânico, terminar sendo tratado dentro de um hospital público em Londres e sendo tratado por o técnico de enfermagem que cuidava dele, eram 2 imigrantes, um português e outro indonesiano. E ele termina, quer dizer, isso foi para nós que defendemos um sistema organizado, uma grande conquista do ponto de vista. O Johnson hoje, ele reconhecer publicamente a importância do sistema britânico de saúde. Então, nós temos exemplos no mundo capitalista. Um capitalismo moderno, eficiente, não precisamos de hospitais, nós temos hospitais que haja uma agência de controle. Não é o hospital público no modelo de... Não, ele pode ser um hospital privado em que você compra ele o serviço e você fiscaliza corretamente. É este modelo que tem que ser montado. É assim na Espanha, é assim no Canadá, é assim na França. Ou nós fazemos isso, ou não teremos. Os recursos da saúde são finitos. E Jorge Atobal sabe disso, como a gente perreou ele quando éramos secretário. Queríamos mais recursos e sempre que vem é pouco. Mas se não tiver um sistema lógico, ele é consumido e jogado fora. Bom, primeiro é um privilégio estar com vocês aqui, com os companheiros pernambucanos e muitos de vocês contemporâneos. E o privilégio também de estar ouvindo o doutor Robalinho, pelo fato de que ele foi um protagonista do SUS, eu costumo dizer um militante do SUS, que nós
deveríamos estar juntos naquele belo dia, bela manhã, o dia inteiro, no ginásio lá em Brasília, isso em 1988, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi um marco histórico muito importante. Eu tive esse privilégio e, doutor Robaleno, é muito bom ouvir uma pessoa como você. A sua prática, a sua simplicidade, o seu entusiasmo, quer dizer, com os cabelos brancos que temos, você não perder esse entusiasmo e essa postura crítica. Eu, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu tive a oportunidade de dizer isso antes desse período conturbado que nós estamos vivendo, que o SUS precisava, carecia de uma reforma, e vocês, pernambucanos, estão tendo o privilégio de falar em reforma, que é até perigoso, que alguns, quando a gente fala em reforma do SUS, pensam que a gente está contra o SUS, entendeu? Então, isso. Por essa razão, eu acho que você disse tudo. Você foi desde da parte inicial, dos princípios do SUS, falou na questão da importância da atenção primária à saúde, que eu creio que aí é um dos motivos do fracasso, do descaminho que o SUS enfrenta. Quer dizer, essa coisa do ato confederativo, que as pessoas pensam o seguinte, é um SUS do Estado, um SUS do município e um SUS da federação. A coisa não pode ser dessa maneira. A concepção do projeto de saúde da família, ele foi deteriorado, ele foi desencaminhado por uma série de razões que não temos tempo de discutir. Agora, eu queria acrescentar aqui, talvez ele não tenha tido tempo de falar, nós vivemos uma sociedade que caminha para a sociedade de velhos, de idosos, pessoas que vão viver mais de 80. Eu, até os 12 anos, eu vivi no interior do Ceará, no norte do Ceará, e lá eu não esqueço essa palavra. E eu tenho o privilégio de ter sido um militante da ruptura disso, que é o indigente. As pessoas morriam quando tinham tuberculose, elas iam isoladas e morriam como indigentes. Depois vieram os institutos de previdência no período do Getúlio, até atingirmos essa questão fundamental da universalização do direito à saúde, como dever do Estado, que é um pouco não cumprido isso aí. Então, eu pontuei aqui, doutor, o SUS, eu considero que ainda é subfinanciado, mas tem um gasto mal executado. E existe, como qualquer atividade, de corrupção. A falta de controle dos gastos, que seria a questão do controle social, que também ele tomou uma condução não desejável. Os usuários não têm acesso a isso que você falou. A tecnologia foi criada para o bem da humanidade. Nós temos que aceitar o seguinte, a tecnologia, o pobre tem direito a fazer ressonância, tem que fazer direito à tomografia, tem direito à revascularização, mas ela até chegar uma sala de espera de um hospital de terceira, de complexidade, de maior complexidade, é dramático. A democratização, então, da equidade dessa questão, a fragilidade da atenção hospitalar, fora dos grandes centros, você falou muito bem aí, e a saúde da educação, saneamento, que você tocou, e a questão da atenção ao idoso. Essa questão é fundamental no mundo que nós vivemos. E só para encerrar, o professor Cristóvão está aí, isso é uma coisa que ele usa, a saúde, num momento como este, eu estou encerrando, eu falo muito, a saúde num momento como esse, ela tem emergência,
ela tem urgência, porque a pessoa morre, a dor não espera. A educação, ela pode esperar, e aí vê o seguinte: povo sem educação não terá saúde, povo sem saneamento não terá saúde. Meus cumprimentos, doutor Guilherme, foi muito bom estar aqui, o privilégio que o Sérgio, o Zé Arlindo e os demais amigos me deram de eu estar aqui, não debatendo com o senhor, mas só manifestando a satisfação. E esse programa tem que ser gravado, que é um documentário muito importante pelo que falou. Você é uma pessoa admirável. A minha pergunta, na verdade, o Sérgio adiantou uma parte dela. Eu vou tentar afunilar para o que eu quero. Robalinho, eu botaria o seguinte: a questão do lobby, você falou, claro que a gente sabe disso, a relação de empresas com financiamento de campanhas, tudo isso pesa. Mas eu pergunto o seguinte: a questão dos planos de saúde pressionando segmentos de classe média, média e classe média para baixo, via aumentos extorsivos, está gerando novos pobres que vão pressionar o SUS. E, ao que eu sei, a ANS seria a raposa no galinheiro. Primeiro, então, é verdade isso e não há nenhum papel que se possa exercer sobre uma nova ANS, uma mudança nisso. E que, claro, que isso não vai resolver. Mas estamos soltos, a gente não conhece a caixa preta dos hospitais, os aumentos são dados ao bel prazer, e você está gerando uma pressão que vai redundar em aumento de demanda para o SUS. Eu pergunto, é batalha perdida isso, ou a gente tenta recuperar o papel da agência reguladora? Ou é politicamente inviável? Só isso. Minha gente, olha, Galba, foi um prazer lhe ouvir, e eu acrescentaria de que o que você disse aí é absolutamente verdadeiro. Queria chamar a atenção sobre, por exemplo, quando nós idealizamos o SUS, falamos em controle social. Os conselhos e o controle social foi também tomado por categorias organizadas, e o usuário em si, que a gente pensava, o cidadão comum, não tem acesso aos conselhos municipais ou estaduais de saúde. Duas forças, por exemplo, se colocaram. Uma foi dos trabalhadores da saúde. Eles usaram os conselhos, com justa razão, reivindicando sua situação salarial, que eu acabei de colocar, de que há uma defasagem muito grande entre o salário do médico e dos outros profissionais de saúde. Então, são tomados as reuniões, muitas vezes, o conselho, em vez de fiscalizar, transformou-se num grande sindicato ou local que as pessoas têm para colocar suas reivindicações. Mas não era isso o papel maior do conselho, e sim um controle. Uma coisa dramática também que os laboratórios e os lobbies fizeram foi que nós colocamos também, ingenuamente, para participar dos conselhos, naquele modelo fantástico da conferência que Galba falou, era os portadores de enfermidades. Tem sempre acesso nos conselhos dos renais crônicos, os hipertensos, ou os portadores de tal, os diabéticos. Sabe o que aconteceu? Essas associações foram financiadas, são hoje financiadas pelos grandes laboratórios. A querer que você parta para tratar todos esses pacientes com drogas de primeira linha, antes de usar as drogas mais baratas e acessíveis. Foram tomados, né? Isso é uma coisa escandalosa. Esses grupos de portadores de hipertensão são todos hoje financiados. Eles viajam ao Brasil todo em reuniões para defender tal produto farmacêutico, que ele tem que ser colocado na lista de medicamentos essenciais do SUS. É impossível, é insuportável. Vou dar uma ideia a vocês, o preço de alguns medicamentos, exceto quando nós dirigimos, quando nós éramos secretários de saúde, tratar um paciente com doença congênita de fibrose cística, a despesa que nós teríamos com 4 pacientes, com os medicamentos, para 4 pacientes, era equivalente a que o Tesouro do Estado, o que Jorge Jatobá me passava para o Hospital Otávio de Freitas. Para tomar conta do Hospital Otávio de Freitas, eu era a mesma despesa que eu gastava para 4 pacientes com medicação
É esse o processo também, que é outra questão que a gente não falou. A judicialização das ações de saúde. Há todo um negócio de que o laboratório vai ao médico, o médico induz ao paciente que ele tem que usar aquele remédio de ponta, aquele remédio é uma fortuna, porque ele não está ainda liberado, e simplesmente faz o quê? O sujeito vai à justiça e consegue de que seja obrigado, ou o secretário de saúde é preso se não comprar aquele medicamento para o cidadão. Mas a verba dele é finita. Ele tira a verba do sistema para comprar medicamento para um indivíduo. Eu sei que uma vida não tem preço, mas na saúde pública é o coletivo que tem que ser priorizado. Então, é esse processo de que a gente tem que entender. Uma vida não tem preço, mas nós temos que lidar. Quanto a Galba, você fala dos idosos. O cuidado com os idosos, aí é outro equívoco também. Não existe hoje um hospital dos idosos. O hospital de tal... O hospital, quando você tem um hospital, tem que ser um hospital geral. Porque onde você tem um hospital para cuidar do idoso, ele tem que ter cirurgia, ele tem que ter nefrologia, cardiologia, as especialidades se repetem. Todo um hospital geral, bem equipado com tecnologia, serve ao idoso e serve ao indivíduo não idoso. O que é preciso com o idoso é a vida saudável que pode proporcionar a ele. É você ter um cuidado preventivo, o acesso aos medicamentos, que certamente aqui, que eu estou vendo que a maioria tem cabelo branco, não há nenhum de nós aí que não viaje com uma caixinha de remédio ao lado. O sucesso da não há, todo mundo usa um ou outro medicamento. Acesso a essas medicações. Quem está fazendo isso hoje, com competência, são por exemplo, a Caixa de Aposentadoria do pessoal do Banco do Brasil. Eles hoje têm um modelo eficiente. Eles se antecipam, eles telefonam para o indivíduo que ele sabe que é diabético e que é hipertenso. Olha, procure seu médico, está na hora de você fazer seu exame de glicose, está na hora de você avaliar se seus remédios estão corretos. Eles se antecipam, ação de preventivo. Aí sim, isso não é consumismo. Você identifica quais são aquelas pessoas que requerem um cuidado. Isso é que o idoso precisa. Um cuidado onde ele esteja, um cuidado que ele seja feito preventivamente. Isso é barato. Isso é barato. A medicação básica é barata. Só um ou outro vai precisar de uma medicação de ponta. O sistema ou vai assim, ou nós, e aí respondo também a Platacísio, ou a Agência Nacional de Saúde séria, competente, é a única forma que a gente tem. Não é para dizer o serviço tem que ser público. Não, pode ser privado, desde que tenha um controle efetivo da sociedade. Uma das coisas mais equivocadas que nós mexemos, conseguimos o SUS, mas não conseguimos quebrar essa barreira, e Carlos Gentili, um velho falecido já, mas que escreveu muito, mesmo antes do SUS, sobre um sistema de saúde, ele dizia, enquanto nós pagarmos o procedimento, nós estamos estimulando o consumo. Eu tenho que pagar, quer dizer, eu tenho que calcular e chegar e dizer, veja, uma cirurgia de apêndice, em média, custa X. Ou seja, eu tenho que pagar aquilo. Cabe a você, sendo um hospital competente, gastar o menos possível para ter seu lucro, mas curando e salvando a pessoa. Então, você vai aprimorar a sua tecnologia. Na hora que eu pago não por pacote, por cura, mas eu pago por procedimento médico, eu estou estimulando o consumo. Quanto mais consumir, a conta é maior. Não pode ser assim. O hospital organizado ele vai ter lucro com o paciente X, vai ter prejuízo com o outro. Ele vai evitar que o paciente infecte, que ele tenha, por exemplo, nos Estados Unidos agora, isso é uma coisa que aqui no Brasil não se incentivou ainda. Um paciente idoso hospitalizado no Brasil, ele sai do hospital com escara. Aquela lesão, porque ele precisa ser, na cama hospitalar, ser mudado de posição. Nos Estados Unidos hoje, isso aí já avançou, está com escara, meu amigo, quem vai cuidar de você é o hospital. Quem vai pagar é o hospital que gerou a escara no doente tal. O sistema não vai lhe pagar. Ou seja, nós precisamos, em todo o setor, existe uma fragilidade de controle. Existe essa fragilidade de controle. Eu acredito de que se a gente lutar por uma recuperação de uma Agência Nacional de Saúde efetiva, e ela foi tomada. A Agência Nacional de Saúde está na mão de pessoas que têm outro cumprimento, ela foi tomada. A gente precisa saber identificar e a sociedade procurar saber quais são os interesses.
tem pessoas que saem do grupo privado para ir ser membro da agência. Da agência, ele cumpre o mandato e volta para o grupo privado. Sem nenhuma suspeição, o sujeito não pode torcer por duas bandeiras ao mesmo tempo. Ele não pode torcer por dois clubes de futebol antagônicos. Os interesses se chocam. Que ele defenda a sua bandeira capitalista, ganhe seu dinheiro, tudo bem. Agora, quem é como Estado tem que controlar e não permitir que ele fique dono do sistema. Foi isso que ocorreu na saúde brasileira, que virou um grande negócio. Boa noite, Bolinho. Gostei muito da sua apresentação, uma apresentação crítica em relação ao sistema. Acho muito interessante. Inclusive, você falou alguma coisa que me lembrou do meu irmão, que era ortopedista, e que faleceu em 1998, vítima de um assalto. E ele, já no início da década de 90, ele me dizia, para mim, rapaz, eu só não conheço o mundo inteiro porque eu não quero compactuar com as quadrilhas das próteses que assediavam os ortopedistas já naquela época. Né? Isso. Mas o que eu queria perguntar a você, na verdade, é o seguinte. A gente tem tido lá na nossa empresa, na Procens, um convívio muito grande com as empresas de água e saneamento do Brasil. A gente tem desenvolvido sistemas de gestão informatizado para elas. E tem acompanhado o drama dessas empresas. E tem acompanhado o drama que é a situação que isso acarreta na população em termos de ameaça à saúde. Aí eu queria saber como é que você está vendo, aí, em termos de repercussões para a saúde, a aprovação desse novo marco regulatório do saneamento. Inclusive com as implicações políticas que giram em torno disso. Em primeiro lugar, eu queria me congratular e dizer que estou muito feliz de ouvir o nosso Bolinho. Lembro como a pandemia, o isolamento dá um certo saudosismo às vezes. Eu lembro do programa Governo nos Municípios, nós fizemos 97 plenárias temáticas no interior para definir as prioridades. E as plenárias do Bolinho sempre eram as mais concorridas. Todos os prefeitos, vereadores, médicos, mesmo quando discordavam, pela segurança dele e pela coragem com que ele colocava os problemas de cada região. Então, meu abraço. A segunda questão, aí a primeira questão, é o seguinte: o Bolinho falou da dificuldade de não ter se consolidado o programa da saúde da família, o médico da família, que foi aos poucos substituído pelas UPAs, que criou uma situação intermediária entre a saúde da família, quer dizer, a saúde básica, e a média e a grande complexidade. E os municípios, por serem autárquicos, cada município quer ter seu hospital, não consegue articular um conjunto de procedimentos capazes de resolver questões da média complexidade. Em primeiro lugar, porque não tem médicos. É um trabalho enorme, você numa região como Mochotó, colocar um médico em Manari. Então, isso implica que era preciso articular com os municípios unidades de família ou unidade de média complexidade que abrangesse vários municípios. Depois, nós temos uma situação que o financiamento ele é compartilhado individualmente pelos municípios. Aí o Cristóvão coloca isso para a educação, né? Por que nós não federalizamos a educação? Eu parcialmente concordo com o Cristóvão quando ele quer uma unidade educacional que seja padrão nos mesmos moldes de uma escola técnica federal. No caso da saúde, agora a pandemia resultou isso. Quando tinha a mínima necessidade de um internamento, ou você, no interior do estado, que eu conheço razoavelmente bem, por exemplo, Mochotó, ou você mandava para uma unidade de alta complexidade, ou criava um hospital de campanha, que foi um desperdício, porque hoje eles estão sendo desativados e você não sabe nem
como utilizar aqueles equipamentos, porque eles não são adequados ao sistema de saúde existente no município. Então, é preciso, na discussão de uma reforma, pensar na discussão da nossa federação. Nós temos uma federação autárquica, em que a Constituinte, eu acho que errou ao autarquizar todos os entes federativos no mesmo padrão, quando nós devemos ter uma federação compartilhada e coordenada em diferentes níveis. Nós não temos como resolver atender a saúde, por exemplo, em Mochotó, porque os médicos não querem ir para Ipubi. Aliás, Ipubi não, para Manari. Os médicos, por exemplo, no Mochotó tem 8 municípios, apenas 2 municípios têm uma presença de médico que reside na cidade. O resto, os médicos não conseguem residir na cidade. Eles não querem residir. Eles alegam falta de tecnologia, de condições, etc. Então, era isso que eu colocava. Essa necessidade de a gente pensar como trabalhar o atendimento da média complexidade para evitar a ambulatria e todas as doenças de médio porte serem transportadas para Recife. Zé Cláudio, sem dúvida nenhuma, você recordou o seu irmão, isso é verdade. Há uma verdadeira máfia de prótese e órtese. E isso vem crescendo de forma lamentável. Eu chamaria a atenção de que, por exemplo, recentemente, o que seu irmão disse é pura verdade. Tem um colega nosso, muito sério, Edgar Vitor, de que foi uma das primeiras pessoas a trabalhar aqui em cateterismo cardíaco. Houve uma reunião em Paris os avanços da angioplastia. Só aqui do Recife levaram 9 profissionais de saúde com suas respectivas esposas ou esposos, passaram uma semana em Paris. Edgar Vitor, que era professor catedrático, titular da universidade, ele não foi convidado. Ele não foi a essa viagem, porque era uma pessoa que estava fora desse consumismo e dessas trocas de vantagens ilícitas. O termo é esse, existente em utilizar indevidamente a tecnologia para serviço de enriquecimento e não para a busca de uma atenção à saúde a quem precisa. Zé Arlindo, veja bem, a primeira coisa é fixar médico no interior, e é um avanço, a aprovação da lei atual que houve da fixação da carreira médica. O indivíduo médico que quer ir para Manari e lá ficar, ou ele vai virar fazendeiro em Manari, se tiver de cabra, para ganhar dinheiro com leite de cabra, ou vai ser um chefe político. Porque isolado em Manari, ele não queria, ninguém quer ficar. Agora, Manari é o porto de entrada, onde a pessoa tinha que entrar no sistema, como tem a carreira de promotor público, de juiz, e ele vem vindo. Esse é um processo, a carreira de Estado tem que ser para aquelas pessoas que fazem a opção de serem médicos, quer dizer, profissionais da saúde ligados ao Estado. O que nós não podemos ter é essa figura que se repetiu. A minha geração era assim, e mantém-se até hoje, é um equívoco. Você termina sendo... Você tem que ter muito cuidado, porque você é num horário, você trabalha numa função, a outra você vai para um consultório da atividade privada e muitas vezes há choques. Se você não tiver ética, você termina não valorizando a sua atividade de assistência médica. Teve um ministro recém que ele disse o quê? Disse uma coisa, teve coragem de dizer, o Estado finge que paga ao médico e o médico finge que trabalha no serviço público. Os grandes problemas que eu tive na secretaria foram lidar com os profissionais de saúde, da área de saúde, os médicos que não cumprem os horários, que não querem cumprir suas obrigações. Então, a necessidade de reformular a carreira médica tem que existir para aqueles que fazem a opção de serem médicos do Estado. Em relação aos hospitais de campanha que você relatou aí, Zé Arlindo, eu só queria lembrar, a gente teve aqui em Recife, construir hospitais de campanha. Por que não foram lá recuperar as enfermarias abandonadas do Hospital Otávio de Freitas? Visitem o Hospital Otávio de Freitas, o antigo Hospital Tuberculose, que tem enfermarias abandonadas. Era recuperar essas enfermarias do Hospital Otávio de Freitas, que elas teriam ficado para o patrimônio
do Estado ou do município. Os hospitais de campanha foi um ato precipitado, principalmente quando feito em capitais. Não tem, se você monta no interior onde você não tinha, ainda você pode entender. Mas aqui em Recife, por exemplo, é uma coisa que... Por que você não foi recuperar os espaços existentes no Otávio de Freitas? As enfermarias abandonadas. Por que isso foi feito? Isso foi uma atitude equivocada, no mínimo para dizer equivocada. Em relação ao sistema, realmente não há como se explicar de que você tenha a entrada do sistema pelas UPAs. Unidade de pronto atendimento é emergência. Quem vai à emergência, o caminho, todos vocês estão nos ouvindo, tem um médico de referência, a quem você procura e que lhe encaminha. Você só vai a uma emergência se não encontrar. O médico de família todos têm. O médico de referência, aquela pessoa que lhe orienta. Essa figura do médico tem que existir. Você não pode ir acesso direto, como é feito aqui no Brasil. Então, essa questão das UPAs, a UPA fazia parte de um sistema onde você tinha o médico de família, a saúde da família, você depois poderia ter a UPA como uma unidade de utilizar como emergência. Mas não essa proliferação que foi feita no Brasil dessa forma. É outro consumismo. Quando você vai à UPA, e tem mais grave, você não consegue hoje um cartão saúde que imprima seus dados e que você depois saiba. Aquele exame o efeito de urgência não cai na sua ficha se você vai a outro centro, você repete os mesmos exames. É o consumismo perpetuado. Não entendo porque não se tem o cartão saúde quando você avançou tanto em termos de informática que você pudesse ter todas as suas informações. Não dá para entender. Não tem porque não querem. Porque você, com o cartão saúde, você ia ter todas as suas atividades na clínica privada, no serviço público, ali registrado. Só para concluir. Você falou, é outra coisa que a gente precisa desmistificar. Foi outro grande equívoco. Só para conectar. Está me ouvindo? Só para terminar. O SAMU, por exemplo, como foi criado, hoje nós temos 4.000 ambulâncias no Brasil todo, oficializando a transporte-terapia. SAMU era um sistema para ser criado, que nós montamos também aqui no Recife, com o nome de SOS Recife, mas com um trabalho, dentro dele, nós tínhamos um médico à distância, não era para remover paciente. O SAMU, como foi executado, é outra coisa meio escandalosa. O paciente deixou de morrer na porta de casa para morrer na porta do hospital, onde ele é removido sem nenhuma estrutura prévia. E é preciso, então, concluindo, agradecer a vocês e chamar a atenção. O SUS, eu acho que é uma vitória, porque o SUS, de repente, foi criado e toda uma população teve acesso a ele, a um sistema que não estava preparado para o mesmo. Você deu o direito de procurar o sistema, mas o sistema que tratava de um grupo limitado de pessoas foi a tratar uma população muito maior. Vamos continuar esse debate em outros momentos. Eu acho que é fundamental. Ética e democracia o SUS é patrimônio nosso. 2 patrimônios nós precisamos salvar na Constituinte, que estão sofrendo abalos. O SUS precisa de reestudado pelo avanço da tecnologia, 30 anos depois que ele chegou, e por esses desvios que uma Agência Nacional de Saúde que não controla. E outra coisa que, embora não seja o assunto nosso, nós temos que salvar, que é outra grande vitória da Constituição de 88, é o Ministério Público Independente. Os dois estão precisando de atenção de nós que somos democratas. Muito obrigado a vocês todos. Não, eu acho que com isso nós podemos encerrar o debate hoje. Eu acho que foi uma aula de muita profundidade, muito crítica, mostrando que o nosso sistema realmente é um palavra que precisa ter uma reforma profunda, e eu queria que esse debate pudesse ser um estímulo para a gente começar a refletir um pouco mais sobre o sistema de saúde. Podemos cobrar até do nosso querido amigo Guilherme Robalinho para que ele nos subsidie com alguns documentos, alguns estudos, e ele mesmo possa escrever um pouco dessa análise crítica e dessas propostas que ele fez, que são coisas extremamente importantes para que a gente possa mudar o quadro socioeconômico e da qualidade de vida da população brasileira. Em nome do movimento Ética e Democracia da Revista Será, só tenho que agradecer muito a disposição do nosso querido amigo Guilherme Robalinho e, com isso, encerrar esse debate.
Música